Olá, meus amigos, trazendo hoje na nossa série Os Pré-Socráticos, um grande filósofo pré-socrático que foi Heráclito de Éfeso. Grande Heráclito de Éfeso. Então, Heráclito nasceu na ilha de Éfeso, atual Turquia, cidade portuária na Jônia, Ásia Menor, ao norte de Mileto, ao sul de Cólofon. Provavelmente, no ano de 540 a.C., e morreu em torno de 480 a.C., o que o situa na fase de transição entre o século VI a.C. para o século V a.C. Então, segundo a tradição, ele descende então de uma família aristocrática, com direito à sucessão do pai, fundador de Éfeso, de quem era herdeiro e renunciou em favor do irmão mais novo às honras do trono. É isso? Então, quem nos coloca isso é Diógenes Laércio. Antístenes, nas sucessões, refere como indício da sua arrogância, arrogância de Heráclito, que ele abdicou da realeza hereditária em favor do irmão. E então, para então se dedicar à sabedoria, se dedicar então à filosofia. Então, misantropo, convicto, quem coloca isso no fragmento 29, coloca da seguinte forma: homens que não sabem nem escutar e falar. Então, fragmento 19: uma coisa preferem os melhores a tudo, a glória eterna às coisas perecíveis, mas a massa empanturra-se com o gado. Então, ele desprezava então de algum modo seus concidadãos e criticava severamente as leis vigentes e a maneira como governavam a cidade. Então, Heráclito não teve mestre, e adota também uma atitude exatamente desdenhosa. Então, antes dos poetas antigos, tem o fragmento 42, coloca da seguinte forma: Homero devia ser expulso dos jogos públicos e ser castigado, também Arquíloco. Então, os filósofos contemporâneos, condenando a superficialidade dos seus conhecimentos. Então, ele coloca também no fragmento 40 o seguinte, acerca dessa fragilidade do conhecimento: a polimatia não instrui a inteligência. Não fosse assim, teria instruído Hesíodo, Pitágoras, Xenófanes e Hecateu. Então você vê que realmente ele tem a posição tradicional dos pré-socráticos. Embora então Heráclito de Éfeso ele critique a superficialidade dos filósofos contemporâneos e também a própria religião tradicional, vai lá no fragmento 93, aliás, no fragmento número 5, ele coloca essa crítica à religião, à própria religião tradicional, mas ele elogia os oráculos de Delfos e de Sibila, por sinal, imitados no seu estilo conciso, breve e enigmático de escrever, então o livro que escreveu em prosa, Apotegmas, depositou no templo de Ártemis, afirmando que os seus concidadãos não eram capazes de entendê-lo. Então, tal comportamento rendeu-lhe a alcunha de o obscuro. Somando-se a isso, o modo como expõe sua doutrina filosófica por meio de aforismos, sentenças então curtas, porém densas, de difícil compreensão e variadas possibilidades de interpretações. Então, Heráclito é um dos mais genuínos filósofos da antiguidade. Importantíssimo ler Heráclito. Ele chama a si os problemas mais polêmicos e propõe soluções audaciosas. Então, um homem de extrema inteligência.
não se intimida frente às mais difíceis questões, não recua diante dos impasses, mas enfrenta-os insinua respostas corajosas, né? Então ele acaba enfrentando e vai insinuando respostas cada vez mais corajosas, cada vez mais desafiadoras. Então Heráclito é então continuador e um crítico da tradição jônica, né? Seu projeto filosófico almeja dar uma resposta ao problema da unidade permanente, ou seja, universal na exigência da razão, diante da pluralidade e da multiplicidade das coisas particulares e efêmeras, então atestadas pelos sentidos, e o que resulta na descoberta de uma norma universal fixa, né, que dirige todos os acontecimentos singulares e explica, né, a invisível harmonia do universo, né, acima das visíveis contradições e oposições, né, e também os conflitos do mundo fenomênico. Então Heráclito então é realmente esse grande pensador, né? Então Heráclito, então, ao estabelecer o seu projeto filosófico, parte da observação de que a realidade manifesta-se como um fluxo perpétuo de todas as coisas que a constituem. Nada permanece estável, imóvel, mas tudo muda. Tudo se transforma sem cessar, e nada escapa a esse fluir perene e universal. Tanto que a Vulgata filosófica, né, traz Heráclito, então, é o pensador do tudo flui, né, do Pantarrei, sintetizando a ideia de que o mundo é em um movimento perpétuo, em oposição paradigmática, né, paradigma de Parmênides, né, e do fogo, né, que seria o elemento do qual deriva tudo o que nos circunda. Então é interessante depois nós estabelecermos então essa diferença com Parmênides, mas num segundo vídeo, né, sobre essa série dos pré-socráticos. Então a única coisa então que para ele desse fluir universal ainda há algo permanente iludindo nossos sentidos e que possa nos levar a uma opinião contrária. Na verdade, por trás dessa aparência estável, tudo, sem exceção, participa do contínuo e inexorável processo de mudança instancável e universal. Então, a única coisa que permanece inalterável é a própria mudança, né? O movimento. A realidade, portanto, é essencialmente um processo. É isso? Então, vejamos como o próprio Heráclito se expressa esse pensamento em alguns de seus fragmentos. Fragmento, por exemplo, número 12. Para os que entram nos mesmos rios, outras e outras são as águas que correm por eles. Dispersam-se e se reúnem-se, vêm junto, ou junto, fluem, aproximam-se e afastam-se. Depois do fragmento 91. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Dispersa-se e reúne-se, avança e retira-se. Fragmento 49. Descemos e não descemos os mesmos rios. Somos e não somos. Então a metáfora do rio é bem significativa, famosa para explicar Heráclito, né? Então aparentemente o rio é sempre o mesmo. Mas por trás dessa aparência podemos definir como águas fluentes, águas que fluem, que correm sempre e tampouco são as mesmas. Daí seria impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio, ou seja, nas mesmas águas. Então as águas que correm se renovam incessantemente, são novas a cada instante. O banhar-se em segunda vez já implicaria o contato com novas águas. E mais, o próprio ser humano, né, que se põe em contato com a água numa primeira ou segunda vez, já não seria o mesmo, pois também ele está mudando permanentemente. Então é uma visão, uma ideia poderosa, porque de fato, né, quando nós observamos a nós mesmos, a gente pega uma foto quando éramos pequenos, né, a gente vai mudando, de fato vamos mudando mesmo, o peso, né,
a cor, a tenacidade. De algum modo a gente vai mudando. Porém, eu me reconheço naquela criança, né? Naquela foto de como eu era. Não é verdade? Então, se eu me reconheço como eu era, é porque alguma coisa fica e não tudo flui. Não é verdade? Essa é a grande questão, né? Com Parmênides. Então, haverá então, né, sempre um acréscimo, uma espécie de acúmulo, né, de enriquecimento que o torna mais seguro ou descrente e temeroso em relação com se experimenta. Todas as coisas indistintamente, portanto, são e não são ao mesmo tempo. É realmente uma ideia poderosa. Realmente ele é como se ele acertasse 50% aí, né, da realidade, porque se eu noto que tudo flui, é porque algo ficou, é porque algo é estável. Porque se não fosse estável, né, se não tivesse uma consciência estável, de algum modo eu não notaria que algo fluía, né, ou que as coisas fluem. Então, para que eu notasse, né, para que eu note que as coisas fluem, obviamente algo tem que ser estável. Então ele acerta 50%, né, e Parmênides acerta 50%. Ou seja, cada um está vendo a realidade por um prisma. E dentro daquilo que estão vendo, acertam, de certo modo. Não é verdade? Então, que maravilha, que pensamento poderosíssimo esse de Heráclito de Éfeso. Então, se a realidade ele é um processo, né, e esse processo ele é ininterrupto, uma coisa para ser o que é precisa não ser mais o que era antes. E para continuar sendo aquilo que ela é, ou seja, esse processo, deverá logo deixar de ser o que é agora. Então Heráclito, sem negar a unidade, acatou como verdadeiras a mudança e a multiplicidade atestadas pelos sentidos no mundo sensível e físico, né? Então a imagem do rio que ele próprio utilizou é a imagem da contradição. Na verdade, o rio que aparece ser o mesmo é um fluir constante das águas que correm sobre o leito e nunca são as mesmas. Então retrata então essa mobilidade perene, vir a ser inexorável que constitui sua própria natureza, né? O vir a ser, o seu devir, esse processo, então é a essência da física, não é verdade? Da natureza. Então ele dá essa resposta como um bom pré-socrático. Então em todas as coisas está presente a contradição, ou seja, ser e não ser, conforme o fragmento 61. A água no mar é mais pura e a mais poluída para os peixes. É potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria. Muito bem. Então, o conflito entre os dois polos adversos, né, que suprimem ao mesmo tempo e se conservam, seria um rio sem águas, né, seco, só com o leito não é o rio. Não é verdade? Não é rio. Se interromperem, né, o fluir normal das águas do rio, na tentativa de imobilizá-lo, ele transforma-se em açude. Lagoa ou lago deixa definitivamente de ser rio, né? Então o seu ser rio consiste no permanente deixar de ser. As águas nunca são as mesmas e vir a ser novas águas. As águas têm que deixar de ser as mesmas, ou seja, fluir sempre e vir a ser outras para que ele seja o que é, rio. Nisso está a contradição. Para ser, ele precisa deixar de ser e vir a ser permanentemente, né, numa espécie de né, desse fluir, né, por assim dizer. Então esse processo do qual participam todas as coisas, Heráclito chamou de devir, né, ou vir a ser perene. As coisas só existem realmente, né, no e pelo vir a ser perpétuo. Esse vir a ser, esse processo, esse fluir, esse devir é a passagem contínua das coisas de um contrário ao outro. O vir a ser é, na sua estrutura, permanente conflito dos contrários que se alternam e luta constante, né, entre um contrário e outro,
ou como o próprio Heráclito afirmou, uma guerra num Pólemos, né, uma guerra sem fim entre eles. Então a morte então substitui a vida e da morte surge a vida, né? O quente esfria e o frio aquece. O seco fica úmido e o úmido seca. Esse conflito contínuo entre os opostos, entre essa guerra incessante, esse confronto entre um contrário e outro, é que torna possível a existência das coisas, pois que ele mesmo, né, o conflito, constitui o seu fundamento. Então, toda a realidade, então, para Heráclito, né, de Éfeso, está fundada, então, no devir. Paremos por aqui hoje, né, essa primeira aula sobre Heráclito de Éfeso e o devir, não é verdade? Nesse fluir, né, esse pantarrei, né, que permanente, não é verdade? Ele defende essa visão, ele olha para a natureza, para a física, e tenta compreendê-la dentro da sua observação filosófico-científica, né? Como se fosse um filósofo moderno dos nossos tempos. Então, um grande abraço a todos, bons estudos. Logo mais nós teremos mais uma aula sobre Heráclito. Um grande abraço nesse canal, curta e compartilha.